aqui com o Bruno Vicari, ele que é apresentador da ESPN e do Giro do Vicari. A gente vai falar um pouco sobre os atletas paralímpicos, mas antes de a gente começar falando sobre esse projeto, a gente queria saber um pouco de você, Bruno. Como que começou a sua história no jornalismo? Bom, a minha história no jornalismo deve ter alguma semelhança aí, parecida também com a de vocês, né? Eu sempre gostei muito, assim, de esporte, principalmente, e por isso eu decidi, quando eu estava saindo do colégio, fazer jornalismo, né, para trabalhar com jornalismo esportivo. Então, logo depois que eu me formei no colégio, eu fiz um tempo de cursinho e entrei na faculdade. Eu me formei no Mackenzie, isso faz um tempinho já, foi em 2000, eu entrei na faculdade em 2000, me formei em 2005. Então, aí de lá para cá eu trabalho como jornalista esportivo. Então, eu comecei a trabalhar na Rádio Jovem Pan em 2003. Então, tenho aí 23 anos aí de carreira, né? E sempre trabalhei com jornalismo esportivo na Jovem Pan, no SBT e também na ESPN. Na ESPN eu tô há 12 anos, onde, como vocês falaram, sou apresentador e apresento atualmente lá na ESPN o Sport Center e também o Fala Fonte, dois programas que a gente tem lá, falando especialmente de futebol, Fala Fonte, e o Sport Center é um programa que trata de todos os esportes. Bruno, boa noite, é um prazer falar com você, né? A pergunta minha é a seguinte: com seus anos de experiência na cobertura de esporte, você acha que a cobertura paralímpica ainda é tratada meio com uma forma secundária em relação à cobertura olímpica? Porque, por exemplo, a gente tem as Paralimpíadas que tem muito mais medalhas brasileiras nas Paralimpíadas do que nas mesmas Olimpíadas, né? E a gente não vê uma repercussão tão grande quando fala de Paralimpíada aqui no país, né? Então, na sua opinião, a cobertura das Paralimpíadas ainda é secundária em relação à Olímpica? Eu acho que é verdade. Eu acho que, bom, primeiro, como você lembrou bem, se a gente for ver em número de medalhas e representatividade, o Brasil é até uma potência paralímpica, ao contrário dos Jogos Olímpicos, onde o Brasil, de fato, assim, não é uma potência, apesar de ter evoluído muito nas últimas edições aí dos Jogos. Talvez exista, sim, ainda uma diferença. Eu acho que já existe uma diferença do que é, por exemplo, o esporte olímpico para o futebol, por exemplo. Acho que aqui no Brasil isso já é evidente, essa diferença. E talvez ainda exista, assim, um degrauzinho ainda um pouco abaixo do que é o esporte olímpico ou paralímpico. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê e eu percebo que a gente tenta fazer, assim, a nossa parte de dar o mesmo espaço e valorizar os atletas da mesma maneira. Agora, acho que um exemplo até legal, a gente teve recentemente os Jogos de Inverno Paralímpicos. Acho que a transmissão, pelo menos de quem tinha os direitos, talvez não tenha sido do mesmo tamanho, mas a gente recebeu na ESPN os próprios atletas paralímpicos também, né, que fizeram parte, e atleta que conquistou medalha por lá. Então, acho que ainda existe sim uma diferença, mas talvez até a diferença do paralímpico para o olímpico seja até menor do que do olímpico para o futebol. Acho que aqui no Brasil ainda o futebol está assim muito acima e à frente dos outros esportes, até por um interesse assim geral do público. Acho que o Brasil ainda acho que isso melhorou muito, mas o Brasil ainda não tem uma cultura esportiva como outros países têm. No decorrer da conversa, você falou que esses atletas têm muitas dificuldades, muitos para tipo se locomover e tudo mais. Como que você acha que o jornalismo esportivo pode ajudar a sociedade a enxergar de uma forma diferente essas histórias, sem sempre só ver a história de superação, mas sim a sua carreira, os seus títulos, sem focar só nessa história da superação? Eu acho que é uma boa pergunta. E acho que é abordar nesse sentido do tempo dedicado aos treinos, né? Mostrar qual é a exigência que cada um tem, né? O nível da competição, como é difícil. Eu acho que muitas vezes eu acho que como o país ainda é assim, não tem uma cultura esportiva tão grande, eu acho que às vezes o cidadão ou quem assiste ali ao esporte olímpico, ele não consegue ter noção de quão difícil é o que um atleta olímpico faz, né? Então, por exemplo, o cara não tem ideia do que é correr como um maratonista corre. Ele sabe que o cara está correndo muito, mas ele não tem noção que ele está correndo uma maratona a 21 quilômetros, 22 quilômetros por hora, e uma pessoa normal como nós, se colocar 21, 22 quilômetros por hora numa esteira, não consegue ficar um minuto correndo assim, né?
E eu acho que uma maneira da gente valorizar é mostrar que esses atletas paralímpicos, eles conseguem correr tão forte quanto os olímpicos, ou se não for numa corrida, vai ser remando, né, ou vai ser nadando, e aí o cara pode fazer isso porque ele pode ter, por exemplo, uma deficiência visual ou, né, ou uma limitação mesmo física, mas mesmo assim ele consegue ser esse atleta paralímpico. Muitas vezes ele está até mais perto do atleta do atleta olímpico do que de nós que não somos atletas profissionais. Sim. Então acho que valorizar isso acho que é um bom caminho, assim. Uhum. Bruno, agora partindo mais pro lado de nós como imprensa, né? O que você acha que pode mudar dentro das redações, dos veículos de comunicação, para que o esporte paralímpico ganhe mais destaque? Porque com algumas pesquisas dizem que da Paralimpíada de 2016 para cá, a gente houve um aumento de procura de pessoas para ver Jogos Paralímpicos e tudo mais. Então, o que você acha que a gente pode, como imprensa, fazer para mudar isso? Eu acho que o principal, e o esporte olímpico passou por isso já, e já eu acho que já está mudando de uns anos para cá, talvez nessa última década já tenha mudado. Acho que principalmente depois dos Jogos de Tóquio, acho que mudou bastante, já é uma caminhada que tem há alguns anos, mas eu acho que de fato, depois dos Jogos de Tóquio, as pessoas se interessaram mais pelo esporte olímpico. E eu acho que um caminho que a imprensa pode seguir, é não deixar que isso seja mostrado só durante os Jogos Paralímpicos, mas mostrar que essas competições acontecem ao longo de todo o ano. Pode ser campeonato mundial, claro, mas pode ser também um campeonato brasileiro, um campeonato estadual, um campeonato pan-americano. Então, acho que se a gente conseguisse mostrar isso com regularidade, regularmente, não só a cada 4 anos, acho que ajudaria muito os atletas e o esporte de uma maneira geral. Mas se a gente começar a fazer isso agora, esse resultado a gente não vai ver já nos Jogos de Los Angeles, porque aí a gente está falando de 2 anos só, né? Acho que 2 anos não vai ser um tempo aí suficiente para a gente já ter essa repercussão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí alguns atletas que já são bem reconhecidos, né? E já são até valorizados, como, por exemplo, o Daniel Dias, né? A Terezinha também, corredora por muito tempo, né? Foi bem valorizada. Então, eu acho que, assim, a gente tem esse papel, mas a gente não pode imaginar que se a gente começar a fazer isso agora, ou se fortalecer isso agora, já em 2026 a gente já vai ter essa repercussão toda. Eu acho que é um trabalho agora para em 2026 se fortalecer, 2026 não, 2028, né, se fortalecer, e depois 2032 aí a gente ter mais repercussão. Mas não é um trabalho só de 1 ou 2 anos, é uma coisa de fato a longo prazo. É isso. Acho que é o próprio incentivo, né? Eu acho que incentivar as pessoas a praticar, né? Eu por muito tempo visitei e conheço muita gente que trabalha, por exemplo, na ACB, e ali esse trabalho com as crianças, assim, é muito importante, né? Porque você acaba até sociabilizando, educando, né? O esporte em si, ele já tem essa função de sociabilizar e educar. E quando você... E acho que no caso do esporte paralímpico ainda mais, principalmente a sociabilização. Então, quando a gente consegue não só transmitir, acho que isso é importante, é não só transmitir isso, mostrar o topo da pirâmide que seria o esporte paralímpico, mas a gente ter essas referências do esporte paralímpico, mas fazer, e aí não é um trabalho só da imprensa, mas fazer com que as pessoas tenham acesso a essa prática do esporte, acho que isso tudo alimenta com que as pessoas tenham mais interesse em assistir e acompanhar os jogos. É isso. Bruno, muito obrigado por ter estado falando com a gente, ter topado essa entrevista.